negociação de muitas das medidas, mas a verdade é que mas por isso é que não houve maiorias absolutas. havendo medidas iguais que são defendidas pelo PSD e também pelo Chega, a verdade é que depois, no caso do Chega, elas vão um pouco mais além e o seu eleitorado, de repente, pode ficar desiludido se começar a negociar essas medidas mais ajustadas ao nível do PSD. Eu tenho feita noção disso. Não tem medo de desiludir o seu eleitorado? Claro que tenho medo. Sei que o risco está do meu lado e sei que o risco está do Chega. É muito mais fácil para o Chega, por isso é que eu lhe dizia do início, é muito mais confortável para o Chega dizer nós ficamos na oposição. Os nossos congéneres europeus, quase todos chegaram ao governo ou perto, ficando sempre na oposição. É muito mais fácil. O PSD vai cometer os mesmos erros. Em Espanha ainda não chegaram, em França ainda não chegaram. Bom, mas veja em França, estão com 40%, 35% de votos. Na Alemanha a AfD está o segundo partido mais votado. Portanto, isto para lhe dizer, na Holanda o Geert Wilders ganhou as eleições. Portanto, isto para lhe dizer o quê, Pedro? O risco, neste momento, é do Chega. Porque muitas das nossas medidas... Deixe-me só dizer isto que isto é importante. O nosso eleitorado pode sentir que muitas destas medidas podem ser postas em causa. E eu tenho a humildade aqui, num grande canal português, dizer que estou disposto a correr esse risco, estou disposto a abdicar de coisas que acho que são importantíssimas para dar um governo estável a Portugal. Que outro líder faria isto? Mas o PSD já disse que não quer sequer conversas mas eu quero é que isto fique claro. Eu quero é que isto fique claro. E que a responsabilidade de decidir acaba por ficar do seu lado. Não. A minha pergunta é se não houver um acordo entre o PSD e o Chega, mas se vai começar a votar de forma cega as propostas do PSD no Parlamento. Nunca o fiz com o PCP, nunca o fiz com o Bloco, não. Nunca votei de forma cega nada. Nós olhamos para as propostas, o que é bom vai para Portugal. aprovar, votar contra ou abster-se. Mas vamos ser francos. De uma forma responsável, é isso? Claro, sempre fizemos assim. Eu aprovei propostas do LIVRE, do Bloco de Esquerda. Olha, aumentos de salários na função pública, na saúde, nas forças de segurança, quando vinham do PCP, do Bloco, do LIVRE, eu votei a favor, ao contrário deles, que votavam contra por serem propostas do Chega. Portanto, vou continuar nesse registro. Agora, se me perguntar assim, para ser franco, então e um documento geral de orientação política como é o orçamento? Então aí não. Como é que vai votar o orçamento? Então, Pedro, se eles não quiseram nada, não quiseram partilhar, não quiseram negociar, espezinharam-nos e humilharam-nos, eu acho que os portugueses compreenderão que a humilhação tem limites, não é? Enfim, o PS já disse que, em princípio, a orientação do voto dos socialistas será também contra o orçamento. Quer dizer, na próxima votação do orçamento, temos um governo deitado abaixo. Não tenho nada com isso, mas os socialistas não querem negociar um governo. Eu quero, e portanto estive disponível para isso. Os socialistas não tiveram. O Chega disse que estava disponível. Se os outros não quiseram... Portanto, não se sente minimamente condicionado em ser, nesta altura, o partido que tem, mesmo sem acordo, suportar o governo de direita? Pedro, de todo. Então, uma coisa era se eu lhe dissesse, não quero ouvir falar nem do PSD, nem quero que eles me liguem, nem sequer apareçam à porta da minha casa. Isso é uma coisa. Então eu assumi essa responsabilidade. Agora, estou-lhe a dizer que contra algum do nosso eleitorado estamos dispostos a negociar para haver uma base estável do governo. Do outro lado dizem-nos, nós não queremos fazer nada... Pode sempre apoiar o governo sem esse acordo. Mas isso existe em algum sítio da Europa e do mundo? Então, um partido que tem vindo quase 20% dos votos... acha que 1 milhão de eleitores, acha que 1 milhão e tal de eleitores nos deu o voto para levantarmos a mão, para levantarmos a mão de forma cega? Em princípio vem um orçamento retificativo... Eu espero que venha. Vai votar contra esse orçamento retificativo? Nós vamos, mais uma vez, esperar que haja um acordo sobre esse orçamento retificativo. E é isso que eu esperarei nas grandes orientações, porque estamos disponíveis para isso. Se há um acordo só sobre esse orçamento, não significa um acordo do governo? Não, o acordo do governo é uma coisa. O acordo do orçamento é outra coisa, mas o ideal era haver uma base... Como é que teria de ser esse acordo sobre o orçamento retificativo? É neste sentido as 5 prioridades que lhe referi, que eram fundamentais, as forças de segurança e os ex-combatentes, o aumento, começar a trajetória do aumento de pensões para em 3 anos estar no valor do IAS, que teria um custo em 3 anos de 1,6 mil milhões de euros. Começar, e isto o PSD penso que o fará, até porque era a sua medida Isso também. Não é propriamente um pequeno orçamento retificativo. Vai custar dinheiro. Isso, começar a trajetória. Nós temos que dar um sinal político e eliminar todo este disparate destes orçamentos do Partido Socialista, que era basicamente carregar alguns de impostos para ir distribuir pelos subsídios dependentes. É isso que temos que acabar. Portanto, se o PSD estiver disposto a entrar nesta lógica e conversar connosco, que nós estamos disponíveis a isso, temos condições. Se não for, não temos também. Quer dizer, só falta pedirem-nos também, ocupem a nossa bancada, não? Portanto, sem esse acordo, rejeita o orçamento retificativo. Se não houver nenhuma conversa, se não houver nenhuma abertura para diálogo, nós e todos... É assim em toda a Europa, é assim no mundo inteiro. Também não ficou muito claro, pelo menos depois da noite eleitoral, se está ou não, de facto, a pensar em apresentar uma moção de rejeição ao governo, se não houver esse acordo. Não está nos meus planos, porque o Chega é um partido que gosta de construir e não de destruir.
É verdade que nós apresentámos 2 moções de censura ao governo do PS, mas foi quando o governo cometeu erros crassos durante a sua execução, como foi o caso do novo aeroporto, com Pedro Nuno Santos, as trapalhadas da TAP. Agora, acho graça o PCP estar a apresentar, tem todo o direito, uma moção de rejeição. Nós nem sabemos quem é o primeiro-ministro, não sabemos qual é o programa. Quer dizer, um partido tem 4 deputados, estar a dizer que vai propor a rejeição de um programa que não sabemos qual é, fica um pouco estranho nesta altura e, portanto, eu não tenho grande apetência nesta altura, honestamente. Eu não falei com os deputados sobre isto. Portanto, vai votar contra essa moção de rejeição. Eu não rejeição. falei com a direção sobre isto, não falei com ninguém. Estou a falar consigo pela primeira vez, só soube isto há pouco. Mas eu não tenho grande apetência para votar a favor uma coisa absolutamente inconsequente. Mas ainda não tem esta, certezas? Não é? Vai colocar a consideração tem do que partido colocar primeiro? do grupo parlamentar, que é o grupo parlamentar que tomará essa decisão, mas eu também tenho um papel a dizer que sou presidente do partido. E, portanto, por si, vota contra? Por mim, não vejo viabilidade nesta moção. Não vejo, honestamente, viabilidade nesta moção. Nem vejo que ela tenha, não que traga nada de novo neste momento. Porque nós não sabemos que programa de governo é este, nem que governo é este. Como é que os portugueses avaliam que a poucos dias depois de umas eleições haja um partido que já está a dizer que é para mandar tudo abaixo? Nós andamos há dias a fazer o contrário. A tentar garantir que isto se mantém. Conseguimos um governo que vamos dar estabilidade aos portugueses. Infelizmente, há partidos que só pensam nisso. Que é mandar abaixo, destruir e acabar. Quando é que vai ter a certeza sobre o voto do Chega nessa moção de rejeição do PCP? Nos próximos dias, logo que tenha uma reunião com o grupo parlamentar e também nos próximos dias. Há de haver, nos próximos dias, digo próximas, entre esta semana e a próxima, há de haver um desenlace sobre a possibilidade de haver ou não um acordo de governo. A esquerda já está a organizar-se. Já sei como vai dizer que a direita devia estar também a organizar-se, mas como é que tem olhado para estas movimentações, nomeadamente do Bloco de Esquerda e das movimentações só existem, que vão surgir? Só existem porque vêm fraqueza à direita. Estas reuniões nunca existiriam se já houvesse a clareza para o país inteiro que vai haver um governo, que o governo tem maioria absoluta e que durante os próximos 4 anos eles vão ter que aguentar este governo. Porque aí isto era o que devia ter sido feito. Era o que eu faria se tivesse vencido as eleições. Como vem fraqueza, o que é que acontece? É como na natureza. Vem fraqueza, atacam. E é isso que estão a fazer. Por isso é que a lógica de derrota de domingo já se está a transformar, como disse ainda há pouco aqui o João Pereira Coutinho, e muito bem, em narrativas absolutamente alucinantes sobre governos que venham a existir em mini-blocos. Quer dizer, vamos contar quem é que tem mais deputados, se é o LIVRE, o Bloco, o PCP e o PS, ou a AD com o IEL e o CDS. Como se o Chega, com 50 deputados, não existisse. Quer dizer, é absolutamente alucinante, não é? Mas nós é que estamos a ser fracos. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Nossa, estou-me a incluir a mim próprio. Mas não sente que, por exemplo, o Chega está a tentar negociar sob ameaça? Quando diz que pode fazer cair o governo Pedro, se não houver um acordo? Mas repare, não é uma ameaça, é a evidência da política, que é, há um documento orientador para aprovar. Então, estão-nos a pedir o quê? Que votemos a favor sem ter tido uma única palavra sobre esse documento. Mas não tem medo de fazer cair o governo? Medo não tenho, essa será a responsabilidade do PSD, não será nossa. E se o Chega fizer cair o governo, ou ajudar a fazer cair este governo da AD que não tomou posse, pode ficar na história como uma espécie de novo PRD? Pode ficar, mas eu não... E isso não pode significar o início do fim do Chega? Pedro, como aconteceu com o PRD? Pode ficar, mas eu acho que os portugueses já me conhecem um pouco, ao fim destes anos, como líder do partido. E sabem que eu não faço a minha vida política baseada em cálculos, em ver se vou ter mais, se vou ter menos. Estou empenhado em dar essa estabilidade. Se ela não for possível, não vou fazer do Chega uma muleta de nenhum governo. Nomeadamente quando esse governo teve a hipótese de ter um contacto, uma negociação, e não o quis fazer. Perguntam-me, isto não é um risco para o Chega do ponto de vista, sei lá, eleitoral, potencial, como aconteceu? O risco é, mas eu acho que os portugueses também saberão valorizar um presidente e um partido que, na hora mais dramática de instabilidade, se ofereceu para ser garantia de estabilidade e que ninguém quis. E não podem vir uns meses depois dizer mas se tivessem o vosso apoio... Então, mas nós oferecemos o nosso apoio em troca de uma negociação e ninguém o quis fazer. Estamos no início de uma nova legislatura. Acha que, desta vez, também os outros partidos vão olhar para o Chega, enfim, de uma forma um pouco mais normal? Vão começar a deixar passar as suas propostas, por exemplo? Sabe, a questão não é deixar passar, é que eles agora também não têm grande margem para não o fazer. Porque o Chega ganhou com o seu direito próprio poderes que agora não podem fazer coligações contra o Chega. Mesmo assim, não podem impedir comissões de inquérito lançadas pelo Chega, não podem impedir fiscalização das leis propostas pelo Chega porque tem mais de 23 deputados, não podem impedir comissões de inquérito, não podem impedir moções de censura. Agora acabou o tempo em que eles se podiam juntar para acabar com o nosso poder. Mas quem nos deu esse poder não foram eles. Eles agora podem fingir que estão a olhar para nós com normalidade. Foram aqueles que estão em casa, que saíram de casa no domingo para dizer este cordão tem que acabar.
Porque mais de 1.100.000 portugueses não se sujeitam a cordões sanitários. Mesmo assim, podem anular o Chega no Parlamento, na altura de votar propostas de lei, por exemplo. Podem, e nas próximas eleições cá estaremos, para que o povo português saia de casa e em vez de 1 milhão, serão 2 milhões a dar a vitória, então, aí, absoluta ao Chega. Não sabemos, André Ventura. Já agora, deixe-me perguntar, e para concluir esta entrevista, se sente que é desta vez que o Chega vai conseguir ter um vice-presidente na Assembleia? Olha, aí está um caso que não depende só do Chega. Apesar dos 50 ou 48 deputados, vai precisar de que, pelo menos, uma parte da Assembleia aceite o que é democrático. O Chega, com esta eleição, teria, entre aspas, direito não só a membros da mesa, como à vice-presidência, ao Conselho de Estado, etc. Vai ser interessante ver se todos os partidos se vão voltar a unir para impedir o que é o normal em democracia, que é os partidos com mais votos e mais mandatos têm esses cargos. Mas se o fizerem, Pedro, já estou à espera. Não seria nada de novo. Continuaremos a trabalhar por eles todos os dias. Passaram 3 dias das eleições e a verdade é que estes tempos são desafiantes para a política e completamente imprevisíveis ainda. Muito obrigado, André Ventura, por esta entrevista. Muito boa noite. Obrigado.